Marcília, a minha pergunta para você é a seguinte: você disse que a anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos. Por essa razão, não existe a possibilidade de deixar Jair Bolsonaro de fora. Você explica para a gente esse conceito jurídico para que as pessoas compreendam melhor? Perfeito. Tá muita tumulto informacional, vamos dizer assim, né? Sobre, para não usar os termos até que o governo gosta, né? De desordem informacional ou qualquer coisa do gênero. Mas, claro, é natural. Aliás, o governo devia entender que é dessa maneira que se faz o debate, com o ruído. Ruído é do ruído que se faz música, né? Toda música no início é um ruído. E é assim mesmo que o debate é feito. Agora, a gente precisa também aqui esclarecer, sobretudo a nossa audiência, do que é uma anistia para a Constituição. Para a Constituição, a anistia não é sobre pessoas. Eu não anistio o João, eu não anistio a Maria, e porque eu não anistio o João e a Maria, eu também não posso excluir da anistia o João, a Maria ou o Bolsonaro. Então, é disso que se trata. Anistiam-se fatos, anistiam-se crimes ou potenciais crimes que são por alguém ou por diversas pessoas cometidos. E nesse caso, se a gente vai anistiar, por exemplo, os réus do dia 8, e a eles foram imputados crimes exatamente iguais aos de Bolsonaro, não tem como excluir um e favorecer o outro. Senão, aí sim você tem uma anistia inconstitucional. Senão, exatamente pela fragilidade de você, aos mesmos crimes, você excluir um e incluir outro, e torna aquele projeto de anistia passível do STF depois se meter a canetar e criar algum tipo de relativização. Então, o ponto é esse: não existe um projeto de anistia sem o Bolsonaro. Não existe a possibilidade de serem anistiados os fatos e crimes que estão sendo discutidos nesses projetos de anistia sem o Bolsonaro. É disso que se trata. E vamos dizer uma outra coisa que também é um outro ruído, se vocês me permitem, aqui emendar nessa pergunta feita, Claro. que é o seguinte: nós não temos como pensar. Muita gente está falando assim: não, mas não tem como ter anistia se ainda não houve o trânsito em julgado, se ainda não houve a condenação, se os processos ainda estão em curso. Tem sim como ter anistia sem o trânsito em julgado, sem a condenação. E sabe por quê? Porque anistiar não é perdoar, como muita gente pensa. Anistiar é esquecer. É disso que se trata. Veja, o Brasil teve, durante toda a sua república, diversas dezenas de anistias. A gente se lembra aqui apenas a de 79, que, enfim, foi decorrente ou consequente ao regime militar, mas outras dezenas de anistias aconteceram dentro do país e, muitas vezes, inclusive, também não havia nenhum tipo de condenação ou algo do gênero. Até porque a manipulação da condenação, ela pode ser um fator ou mais um fator de politização. Vou dar um exemplo aqui prático. Eu estive uma vez em Havana, em Cuba, fui a Havana visitar o local e, enfim, me lembro isso há muito tempo atrás, e eu me lembro de uma história que me chocou quando me contaram, que foi o seguinte: eles disseram assim, aqui, olha só como a história se repete, mas disseram aqui, um pichador fez uma pichação no muro contra o regime socialista, cubano, etc. E essa pessoa, porque o crime dele tinha 6 meses, era 6 meses a pena, ele estava preso há 6 anos e sem julgamento. Quer dizer, é óbvio que não julgar era o problema. Não julgar o cara era uma forma de mantê-lo preso ainda, porque a pena, se ele fosse condenado, não superava o tempo que ele já estava preso. Então, às vezes, não julgar ou não condenar é a politização. Faz parte do problema que precisa ser anistiado. Então, não há nada que impeça que a anistia seja dada antes de uma condenação. Ao contrário, é desejável que a gente não precisa guardar. Se a gente já sabe que aquilo tudo tem um problema, que está sendo politizado, não faz sentido a gente ficar esperando aquilo. Se você vai tomar um murro, você não precisa esperar a mão atingir o seu rosto. Você sabe que o murro está errado, você impede que o murro seja dado. Oi, perdão. Agora sim, está me ouvindo, né? Sim. Sim. É o habeas corpus preventivo, não é isso?
A pessoa, antes É, da prisão, ele já entra com habeas corpus, porque já imagina que seja. exatamente, muito bem colocado. É isso. Inclusive, o nosso direito não apenas prevê que reparações a danos, mas que o direito seja utilizado como uma forma de prevenção de um dano que está prestes a ocorrer. É no caso do HC preventivo, no caso de outros tantos institutos que nós temos. E a anistia também entra nesse rol. E, Maravilha. Marcília, a pauta da anistia no Congresso ela já foi considerada e outrora uma pauta derrotada, mas houve uma mudança brusca no quadro esta semana, justamente. Você vê que o governo e até mesmo o STF podem estar muito preocupados com essa pauta, até mesmo em desespero? Olha, Monique, eu tenho visto uma manipulação, uma tentativa do governo e do STF de manipular, inclusive, a direita. A manchete de ontem, as manchetes de ontem eram assim: Alcolumbre tem aval, essa era a manchete da Folha de São Paulo, Alcolumbre tem aval do STF para que haja anistia em favor dos réus do dia 8, mas com exclusão do Bolsonaro. Na minha leitura, não existe aval nenhum. O STF não está permitindo nada, e nem acho que o Alcolumbre também o esteja. A minha leitura dessa movimentação Alcolumbre mais STF é a seguinte: a tentativa deles é de desestruturar, desmantelar o debate sobre a anistia, dizendo assim: olha, os réus do dia 8 a gente topa. Como eles sabem que a direita não vai topar que só os réus do dia 8 sejam anistiados, eles querem criar essa divisão, dizendo assim: olha só, os réus do dia 8 não estão sendo anistiados porque o Bolsonaro não permite, porque os bolsonaristas não querem, porque eles querem que o Bolsonaro que seja favorecido, e com isso desestabilizar o debate. Por isso que a gente precisa repetir sempre: não existe anistia sem Bolsonaro, não existe juridicamente anistia sem Bolsonaro. Uma anistia que favorecesse os réus do dia 8 e não ao Bolsonaro pelos mesmos crimes a eles imputados seria uma espécie de discriminação, inclusive, contra o Bolsonaro. Isso é um ilícito, isso sim torna a anistia um problema. Então, o que o STF tem feito, o que o Alcolumbre tem feito, é utilizado essa pauta que está sendo debatida no Congresso e pela oposição para tentar desmobilizá-las, dizendo: olha, vamos jogar o Bolsonaro contra os réus do dia 8, os réus do dia 8 contra o Bolsonaro, para, enfim, criar uma cisão dentro da direita, e isso, talvez, para eles, seja uma forma de minar o debate a respeito da anistia.